Troca de passes de volta. Fiquei um pouco preocupado, né? Porque eu acho que eu dei um spoiler Deu não. sobre a música que o Gabigol pediu lá no Fantástico. Tomara que já tenha rolado. Já tá acabando já, Magno. Já tá acabando, né, Aninha? Ah, já acabou lá. Você, Tá porque todo às mundo com vezes... troca de passes. Ô, Tadeu Schmidt. Cavalinho já foi. Ô, Tadeu Schmidt, me manda uma mensagem aqui, pô, pra eu saber se o Gabigol já pediu a música após os 3 gols na vitória por 5-0 do Flamengo no Pituaçu contra o Bahia. Você viu o Renato? Você ouviu o que ele falou? Eu vi. Boa noite, Pedrinho. Satisfação estar falando com você, com a Ana. Eu só tenho uma coisa pra falar sobre essa vitória. É casual. 2, pode ser, aconteceu. Agora, 5, com fraturas. Vocês esperam um futebol bonito? Eu dou um futebol extraordinário pra vocês. Roda os melhores momentos aí. Tem Everton Ribeiro, mas não teve o Gabigol, né? E com a saída também de alguns jogadores para a seleção foi importante a gente ver uma evolução do Michael, né? Que ganhou espaço e melhorou em alguns pontos. A tomada de decisão dele ainda é um pouco ruim, mas ele evoluiu. Agora, o Renato, obviamente, gosta desse jogo de aproximação, de posse. E tem um time que, individualmente, os caras são muito capacitados e se conhecem muito, né? Você vê que os movimentos ali são muito coordenados, né? E são movimentos que são do jogador, né? Não são só do treinamento, que eu acho que o Renato não teve nem tempo para ajustar tantos movimentos assim. A gente já sabe que quando o Arrascaeta dá um giro, onde o Gabigol vai estar, o Everton Ribeiro, o movimento que ele vai fazer. Então, acho que o estilo do Renato, para a característica dos jogadores que o Flamengo tem tudo para dar certo, porque a essência do Renato é ofensiva, né? Isso ninguém pode esconder. Mas é pouco tempo de trabalho. Como foi pouco tempo de trabalho no primeiro jogo, pouco tempo agora para esse jogo também. Tu curte uma ostra? E só para pontuar mais um negócio, antes de responder isso, curto. Eu acho que também ele vai utilizar um desses 2 zagueiros, né? O Rodrigo Caio e mais um zagueiro, que eu acho que vai ser o Léo Pereira, né? E a permanência, como a Ana falou, do Arão, dando uma liberdade para o Diego de segundo volante, que com o Gerson, o Diego jogava mais preso. Te perguntei sobre a ostra porque com certeza vem aí mais uma pérola de Renato Portaluppi em sua entrevista coletiva. Vamos conferir agora. A equipe teve uma grande atuação, inclusive a do Gabriel, fazendo 3 gols. Ele nos ajudou bastante. E desde que eu cheguei, ele tem me perguntado sobre o DVD. Então, a resposta tem sido sempre a mesma. Ele ainda não está preparado para ver meu DVD. Eu já falei para ele, você é um grande jogador a nível de seleção brasileira, mas se você ver logo o meu DVD, você vai querer fazer isso em campo, você pode se atrapalhar. Continua fazendo os gols aí que você tem nos ajudado bastante. A equipe se comportou muito bem, os jogadores que entraram muito bem também. Fizemos 5 gols, respeitamos sempre o nosso adversário e procuramos jogar sempre para fazer os gols, como eu havia falado na minha coletiva, na chegada. Eu gosto de jogar para frente, eu tenho minhas manias com o meu time, tenho procurado colocar as coisas que eu gosto, que a minha equipe faça em campo. E aos pouquinhos eu tenho certeza que eu vou poder fazer isso, até porque o grupo, como eu sempre falo, o grupo do Flamengo é um grupo de muita qualidade, são jogadores inteligentes, mas também não vamos nos iludir. É a segunda partida, eu acho que a gente sempre trabalha para conquistar vitórias e o torcedor pode ficar tranquilo que trabalho que não vai faltar e quarta-feira a gente vai procurar fazer, no mínimo, a mesma coisa que a gente fez hoje diante do Bahia para conquistar a vaga para a próxima fase da Libertadores. E o pior de tudo disso é, mesmo depois de um 5-0, ter que ouvir um cornetinha da imprensa. Você quer falar do Gabigol? Quando eu tirei o Gabigol? Não, eu tô falando que o Renato, ele é um cara que ele tem um feeling de jogador, né? O Rogério foi jogador, óbvio, de alto nível, mas às vezes ele não tinha sensibilidade. O Renato tira o Gabigol porque fez 3 gols. Sabe que o jogador não vai sair chateado. Se tivesse 5-0 e o Gabigol não tivesse feito nenhum gol, ele não tiraria o Gabigol. Porque ele sabe que o cara tá ali querendo fazer o gol. Então, assim, esses negocinhos, o Renato tem, sabe, o feeling, ele percebe, ele sabe que o jogador se irrita. Ele não tirou o Gabigol para poupar pela questão do jogo de volta da Libertadores, não.
Ele tirou porque sabia que podia tirar, ia ter um abraço, ia ter uma resenha, fez 3 gols. Então ele vai ganhando o grupo dessa forma. No teatro, Pedrinho, é o que a gente chama de sair no aplauso. Agora, Ana, são 19 gols em 18 jogos na temporada do Gabigol, ou do Gabi, né, como ele prefere também ser chamado. É isso. O que a gente pode analisar ainda mais, principalmente dessa relação, né, Ana? Porque tá gerando uma expectativa, na verdade, só me corrigindo, são 18 gols em 17 jogos, perdão, mas daqui a pouco essa estatística pode ser muito bem a que eu acabei de falar. Existe uma expectativa muito alta, Ana, exatamente dessa relação, né, do Renato Portaluppi com o Gabigol, porque sempre que o Renato falava dos reforços, do elenco milionário, ficava um pouquinho no imaginário da torcida como seria o Renato treinando o principal ídolo do Flamengo nesses últimos anos. Como é que está a sua expectativa para essa relação? Eu gosto de sair um pouco dessa questão lúdica aí, né, são um grande ídolo, o Renato que é uma figura, né, muito além do técnico. Eu gosto de olhar muito mais o trabalho do técnico, porque eu acho que essas questões às vezes acabam apagando problemas, né, e eu lembro muito isso quando aconteceu no Grêmio. Demorou muito tempo para as pessoas entenderem que tinha algumas deficiências do trabalho do Renato no Grêmio por conta dessa figura, né, ele chama para ele. Só que no Flamengo agora não adianta só chamar para ele, né? Porque ele tem vários expoentes ali para dividir essa questão. Em relação ao Gabriel, tem tudo para fazer uma temporada de 40 gols, né? Algo muito padrão aí para a expectativa em relação a ele. Confirmar mais uma vez que eu acho que ele deve ter uma sequência na seleção brasileira e não é uma sequência só de convocações, não. É uma sequência de minutos em campo. Muito pouco o Tite colocou o Gabriel em campo e eu acho que ele merece sim jogar mais. É um jogador criativo, é um jogador que não tem medo. Não adianta ele ter uma chance de finalizar na seleção, perder um gol e já não servir mais. Acho que a seleção brasileira precisa conhecer e testar um pouco mais o Gabriel dentro daquela estrutura, pelo que ele vem fazendo no futebol brasileiro. O futebol brasileiro é inferior à Europa, mas eu acho que tem jogadores dentro da seleção brasileira que conseguem usar um pouco do que fazem nos clubes com a camisa da seleção, e o Gabriel com certeza pode ser um desses nomes, e o Tite tem que testar. Jogador que faz 18 gols em 17 jogos, começa o Campeonato Brasileiro metendo 3 gols fora de casa, tem que ser olhado com um pouquinho mais de carinho, também pelo que está acontecendo com o nível dos atacantes agora lá na seleção, com exceção do Neymar. Tem que ser olhado com carinho e tem que ser ouvido também com carinho. Aqui no Troca de Passes, a gente te ouve com muito carinho, Gabigol. Fala com a gente. Feliz por voltar, reencontrar meus companheiros. Tava com muita saudade deles, de usar essa camisa aqui. Feliz pela vitória na Libertadores e também pelos gols hoje, pela vitória importante, pelos gols, por mais 2 marcas históricas. E espero continuar quebrando marcas aí e aproveitar meus companheiros, aproveitar o Flamengo, que é realmente muito bonito e muito lindo usar essa camisa aqui. Levanta e Anda foi a música escolhida pelo Gabigol.